Boa noite. Hoje, 22 de outubro de 2021, com mais ou menos um mês de atraso, a primavera chegou em Curitiba. Estamos mais relaxados para um final de semana menos friorento e vamos conversar hoje sobre a obra do Humberto Eco, Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. Eu vou projetar um slide, que é o único da aula de hoje, em que se vê uma espécie de roteiro do que é o conteúdo do capítulo cuja leitura vocês devem ter feito para hoje, né? Que é a do capítulo 4, Bosques Possíveis, desse livro. Vamos ver as questões que servem, por um lado, para quem for na hora de fazer a próxima atividade. Vocês também têm uma espécie de rascunho. Vejam que eu fiz muito mais apontamentinhos para esse capítulo de hoje do que para o da próxima aula, mas é que realmente o da próxima aula tem menos histórias sendo contadas por ele. Tá? Então, pensar nessa obra que é teórica, mas escrita por um teórico que adorava contar histórias e que escreveu grandes romances. Então, tem bastante conteúdo quase ficcional, né, nesse texto teórico. Então, está ali. Que reflexões sobre as relações entre a ficção e a realidade Humberto Eco extrai dos exemplos seguintes? O foco principal é como é que a realidade se relaciona com a ficção. Tá? Então, em Bosques Possíveis, de cada um desses pequenos episódios ou exemplos, fontes de exemplos, ele acaba tirando alguma conclusão. A ideia é a gente comentar algumas delas hoje em aula e outras ficam como mapeamento, né? Então, na sequência em que esses causos são apresentados pelo Humberto Eco no capítulo 5, fica assim, né? Então, o que ele reflete quando ele conta, por exemplo, sobre o erro do rei Vítor Emanuel III ao perguntar quantos habitantes tem uma aldeia retratada num quadro. Depois, o erro do leitor que cobrou um incêndio em O Pêndulo de Foucault. As narrativas que envolvem relatos sobre acontecimentos impossíveis no mundo real, como Metamorfose de Kafka e Flatland, de Edwin Abbott. Cada uma delas lidando com acontecimentos impossíveis de natureza muito diferente. Né? Metamorfose é uma obra clássica, bem clássica, e conhecida na divulgação, às vezes com a ideia, com a informação meio falsa, meio verdadeira, de que o protagonista se transformou numa barata no texto, e os alemães reforçam isso, não está exatamente dito que é uma barata, mas é um inseto com jeitão de barata. Então, uma narrativa fantástica, mas Kafka é um autor à parte, o fantástico dele é um fantástico à parte também. Em relação a Flatland, que é um livro muito menos conhecido, que circulou muito pouco no Brasil, é toda uma ficção em cima de geometria, né? Imaginar que num determinado universo as coisas, tudo só tem duas dimensões. Como seria a vida num lugar, num planeta, sei lá, né? Nessa Flatland, nessa terra plana, em que não existem três dimensões. A ideia em si é bem original, né? A narrativa é um tanto quanto arrastada, né? Não é aquela narrativa que flui, mas o Humberto Eco faz fluir o tipo de reflexão que ele quer tirar, né? Como é que a imaginação humana cria algo que é impossível na realidade, mas impossível de um jeito muito diferente daquela impossibilidade de uma pessoa se transformar em inseto, né? E ele faz observações interessantes em relação a essa obra. O próximo item, a constatação de que sabemos mais sobre o protagonista de O Vermelho e o Negro, romance clássico de Stendhal, do que sobre as pessoas reais. Né? Ele dá o exemplo do Vermelho e o Negro, como poderia dar de qualquer quase outro romance. Né? Do que conhecemos mais, ou esse mais é relativo a quê? Né? Esses universos fechados da ficção, com começo, meio e fim, aos quais
só podem ser acrescentadas outras partes se quisermos fazer isso, mas daí deixou de ser aquela obra, né? Já é a obra inspirada naquela primeira. Então, em cada obra fechadinha, seja um conto, seja um romance, o que o Stendhal colocou em O Vermelho e o Negro é o que vai valer para sempre. Mude a história, mude as interpretações, os fatos narrados ali, como a realidade de O Vermelho e o Negro a realidade que é retratada em O Vermelho e o Negro foi passada para a ficção, isso é estável, né? Enquanto que aquilo que sabemos sobre o mundo é algo muito mais instável. Ele também vai longe nesse tipo de observação. Depois, ele comenta a presença ou ausência de um tatu na sala de conferências. Já comentei que todos esses capítulos são conferências que ele fez nos Estados Unidos. Por ser nos Estados Unidos, talvez se explique também que ele dá uma certa ênfase a exemplos sobre o mapa de Nova York, né? Fala algumas, não os autores, podem ver que os autores que ele menciona não são norte-americanos, mas porque as conferências foram feitas nos Estados Unidos. Mas aí uma hora ele brinca com essa ideia, né? Eu não sei se tem um tatu, não tem um tatu na sala. Se me disserem que tem, eu vou verificar se tem ou não tem, porque é algo que é possível, né, de acontecer. Mas quem ler depois isso vai acreditar que não tinha um tatu na sala, baseado em quê? Na confiança que tem em mim, que escrevo sobre isso, ou vai ser impossível ter a experiência daquilo. Tá? Então, a diferença entre acreditar em fatos, em coisas, em informações que possam ser testadas, né, cada um individualmente com a sua experiência, ou em outras tantas que é a enorme maioria das coisas em que acreditamos. Acreditamos porque confiamos em quem nos passou a informação, acreditamos porque confiamos que a fonte é segura, tá? Mas são crenças de espécies diferentes, né? E isso está na base, por um lado, de um certo tipo de raciocínio filosófico sobre o mundo, e, por outro lado, na base da compreensão do que é uma obra de ficção. Né? O Aristóteles fez à maneira dele os ensaios, né, e as constatações, e Humberto Eco faz, às vezes, os planos se cruzam até bastante, ficam bastante próximos, né, o tipo de reflexão que o Aristóteles fez e que o Humberto Eco fez tantos anos depois. Chapeuzinho Vermelho já tinha aparecido antes na sequência do capítulo e vai retornar quando ele fala de uma leitura equivocada de alguém que quis usar a alquimia para interpretar Chapeuzinho Vermelho. E aí ele explica por A mais B, é uma explicação bem complicada, inclusive, porque que ele discorda daquela... É algo muito esotérico, né? Ele fala, é possível fazer leitura psicanalítica do Chapeuzinho Vermelho, realmente foi feito mais de uma vez, com um ótimo rendimento, né? A explicação daquele enredo, mas usar como base a alquimia é algo bem esotérico e exótico, mas ele também, digamos assim, brinca com essa hipótese e diz que é um exemplo, aquele desse cara que se meteu a analisar o que acontece quando Chapeuzinho está na barriga do lobo, que tipo de reação química acontece lá dentro, e aí ele chega à conclusão que se aquilo tivesse acontecido, Chapeuzinho não poderia sair de dentro da barriga do lobo com o chapéu vermelho, teria que sair com outra cor, então a interpretação está toda furada por conta disso, né? Então, mas sobre o que ele está falando? Sobre a possibilidade de, apesar de ter algum amparo teórico muito preciso, tá? Seja psicanálise, seja alquimia, por exemplo, o resultado pode ser pífio, né? O leitor pode estar fazendo o maior esforço de fazer uma bela interpretação original, diferente de tudo que já foi falado, mas às vezes dá com os burros na água. Tá? Então, os leitores, sobretudo os leitores críticos menos treinados e tal, tem que sempre vigiar seus métodos, né? Será que eu estou indo na mesma direção que o texto efetivamente espera, ou estou viajando, né, para longe disso?
E ainda nesse capítulo de hoje, a última das questões ali, a comparação entre as certezas que temos em relação ao que contam os romances e a falta de certeza sobre os fatos históricos, que é também um tema muito recorrente na obra do Eco. Em relação ao capítulo 6, são 3 núcleos assim, de reflexões. Né? O título do capítulo é O Estranho Caso da Rue Servandoni, e começa dedicado ao episódio que envolveu o submarino Superb durante a Guerra das Malvinas, que na época das conferências tinha mais ou menos 10 anos que tinha acontecido, ainda estava mais fresco na memória, e uma orientanda do Humberto Eco estudou as notícias sobre um suposto aparecimento de um submarino inglês nas águas disputadas pela Inglaterra e pela Argentina, né? Aqui pertinho de nós, mais perto de nós do que da Inglaterra, digamos, né? No Oceano Atlântico, na costa da Argentina. Então, um território em que só moram ingleses e tal, e que gerou a Guerra das Malvinas, que não sei como é que... mas não importa, né? O que está na enciclopédia de vocês sobre essa Guerra das Malvinas, que foi grave, né? Matou mais de 1000 pessoas e tal. Não sei como é que se estuda isso na escola. Mas o fato é que, na época, houve uma boataria grande sobre a presença de um submarino que, na verdade, nunca tinha saído do porto, né? E ele estuda também para falar sobre pressuposições, né? Acreditar em boatos, e faz relações bem ricas sobre entre isso e o tipo de comportamento do leitor que busca a ficção, mesmo aquele que sabe que está lendo ficção. O segundo núcleo é esse em relação aos Três Mosqueteiros, o romance popular do Alexandre Dumas, ou Dumas, né? Que teria errado, num romance histórico, colocar o nome de rua que homenageia um sujeito que sequer tinha vivido na época que ele situou os fatos. Ele situou os fatos num determinado ano, e o tal do Servandoni, que hoje em dia, bom, não sei se hoje em dia, mas deve ser ainda, né? É nome de rua em Paris. Ele só foi viver depois daquela época em que os Três Mosqueteiros duelavam lá na história do Alexandre Dumas. E também, o erro em si é muito bobinho, né? Não vai destruir o romance porque o Alexandre Dumas se equivocou e não sabia como era o mapa de Paris exato naquela época. Mas aí ele começa a se fazer as perguntas, né? Que consequências tem esse tipo de erro? Mas o sujeito não estava se propondo a fazer um romance histórico, não tinha um compromisso com uma verdade histórica maior do que alguém que não se propôs a fazer um romance histórico, né? Ele discute essas questões. E, por último, a tentativa de instruir um computador. Tem outras questões, mas eu considerei essas 3 as mais importantes. A tentativa de instruir um computador a ser autor de uma fábula. Eu imagino que hoje em dia tenha avançado muito isso, né? Mas lá nos idos de 1992, 93, estava bem no começo, era também um assunto muito novo, né? Será que, além dos seres humanos, as máquinas também têm capacidade de criar enredos? E os enredos que estavam sendo obtidos pelas máquinas daquela época, de 1990 e pouco, eram muito divertidos, muito sem pé nem cabeça, né? Ele também conta um pouco dessa história. Então, fica isso. Depois eu envio esse slide para vocês, mas isso mapeia um pouco, né, aquilo que a gente tem de discussões principais no capítulo do Humberto Eco. Pergunto para vocês, leitura, alguma resposta que tenha já me satisfaz, né? Podem responder no chat também. Leitura fácil, leitura difícil, comparando com o Eagleton, qual dos dois que vocês acham que é mais proveitoso, né, num primeiro momento, para pensar em literatura? Se aparece o chat.
Boa noite, professora. Consegue me ouvir? Sim. Eu achei a leitura do Eco muito mais interessante, do meu ponto de vista, né? Ela é bastante lúdica, né? Apesar de, falando no vocabulário dele, né, não contar na minha enciclopédia algumas coisas que ele tenha citado, alguns livros, mas ela é muito lúdica, acaba trazendo muita coisa, e a gente acaba se colocando, né? Como quando ele fala muito das ruas de Nova York, eu me coloquei um pouco nos escritos do Cristóvão Teza, nas ruas de Curitiba, né? Sobre percorrer esses mesmos caminhos, né? E poder E checar, verificar né? se é ou não, né? Poder checar, porque em Nova York a gente não pode, né? Pelo menos não no momento, né? Mas eu achei bem mais lúdico o Eco e bem mais interessante. Apesar de, claro, o Legal. texto do Eagleton é bem legal, né? Mas ele é bem técnico, né? Enquanto que do Eco ele parece mais lúdico, assim. É verdade. E aí a gente fica pensando, por que a gente vai checar se realmente é assim na Curitiba, na nossa Curitiba, comparando com a do Cristóvão Teza, se a gente sabe que está lendo uma ficção, tá? Que quem está passando por aquelas ruas Exatamente, né? é uma personagem de ficção, Beatriz não existe, não sei quem lá não existe, mas é natural e isso faz parte do entretenimento, não só na leitura, né? Faz parte é um mecanismo para acompanhar os filmes, né? Para acompanhar séries, para muitas coisas, para jogar RPG, sei lá, ir e voltar entre aquilo que a gente sabe que é apenas um fingimento e aquilo que é a realidade. Concordo com o Newton, o Eco, você, além de descobrir outros autores, a linguagem é mais fácil. Tá? E isso de descobrir outros autores é bem intenso ao longo de todo o curso de letras, né? Em tudo que é texto crítico, em geral, que a gente passa para vocês, acaba sendo assim, né? Quem não tem a familiaridade com tantos autores estrangeiros e tal, né? O repertório às vezes fica mais por conta, claro, da escolaridade, do ensino médio, conhece mais os autores brasileiros e né? Não tem familiaridade com os autores clássicos fora do Brasil. É assim que passa a ter um pouco de familiaridade, né? Seja no texto do Eagleton, em geral, os textos mais teóricos que vocês vão ler ao longo do curso vão ser assim, né? Uma tentativa também de ampliar essa enciclopédia, pesca um pouquinho aqui, pesca um pouquinho ali, não precisa ir ao Google para procurar nome por nome, mas certamente abre o leque de possibilidades de leituras futuras, né? Ok, obrigada. Então, vamos conhecer um pouquinho mais o Humberto Eco. Um vídeo tem 3 minutos, o outro tem 5 minutos. Primeiro deveria estar aqui. Só que não. Esse aqui não precisa mais, será que é aqui? Não, que estranho. Nova tentativa. Agora acho que sim. O volume pode ser que fique um pouquinho baixo, mas acho que vai dar para escutar. Eu não estou conseguindo escutar, não. Alguém está conseguindo? Não, professora, eu não estou conseguindo ouvir. Não Eu consegue também não, ouvir? professora. Não. Ninguém consegue ouvir? Não. Então, vai ficar a dica do link, mas eu passo depois para vocês. Eu não sei, só se colocasse uma caixinha de certo, né, de amplificação. Então, esse eu vou parar de compartilhar, depois eu passo, vamos tentar o segundo, que é mais importante, inclusive.
E se foi gravado, mas eu sei que o volume dele também não é muito alto, e a minha máquina não tem um volume muito alto. Vamos lá. Segunda tentativa. A imagem aparece. A imagem, sim. Parece que tá mudo também. Quando a professora compartilhou, a professora habilitou o som? Boa pergunta. Sempre tem alguma coisa errada. Eu não sei como faz isso. Essa fica de recuperação, não sei como habilitar o som. Eu estou escutando bem alto, achei que passava o som para vocês. Eu acho que não tá nem baixo, acho que tá mudo mesmo. Acho que nem tá Acho que na hora que a passando professora som. vai compartilhar a tela, deve ter alguma coisa para marcar para habilitar o som. Eu não consigo testar aqui, senão eu via para você. Eu não sei, fiz o teste pela metade. Agora parou, né? Share Screen Options. Não vamos perder tempo. Vocês têm celular, têm internet, vão conseguir depois. Eu fecho. Tem que lembrar depois de passar para vocês. Mas, basicamente, o que interessa no primeiro era um comentário. Então, o Humberto Eco faleceu em 2016, né, tinha muito prestígio já há bastante tempo, e a entrevista um pouco mais longa, de 6 minutos, né, que foi feita pelo Ednei Silvestre, é sobre um livro que trata da feiura, né, e de como a feiura o feio e o belo no século XX ficaram muito relativizados, né? As pessoas conseguem gostar das coisas feias com mais facilidade do que na época, ele não fala isso, mas é a nossa referência, né? Comparativamente com o que aconteceu antes das vanguardas, portanto, comparativamente com a época em que o Oscar Wilde discutiu a beleza e a feiura, por consequência, em outros termos, né? Então, é bem curtinha, é interessante. Ele escreveu, né, Humberto Eco, essa obra. Ele escreveu uma obra inteira sobre a beleza e depois uma obra inteira sobre a feiura. É bem interessante o que ele fala ali. Tá? Fica a dica só, mas é mais uma curiosidade para vocês conhecerem um pouquinho mais do Humberto Eco. Então, vamos para frente nos bosques, né? Vamos entrar nesses bosques possíveis. Agora está tudo ok com o som, certo? É o meu microfone normal. Tá. Então, começa a história com aquele episódio do rei, né? Que até comentei já na aula passada também, que acaba levando para o lado do ficcional sua experiência ao olhar para um quadro, acaba levando para o lado do real, né? Em vez de perguntar a respeito de uma determinada pintura numa exposição de arte, alguma coisa que tivesse a ver com a fatura, com a feitura, com a estética daquele quadro, ele pergunta quantos habitantes tem na aldeia que o quadro representa, né? Então, o problema deles, nos termos do Humberto Eco, é que ele não fez o acordo ficcional que aquela obra sugere, né, para as pessoas. Ele foi por um caminho errado, tá? E
não foi adequada a pergunta que ele fez. Isso o Umberto Eco aproveita para falar sobre a suspensão da descrença, né? Enquanto a gente está apreciando uma obra de arte, sabemos que é uma criação da imaginação humana, meio que automaticamente a gente suspende algumas crenças e algumas descrenças. Ele enfatiza a suspensão das descrenças. Então, eu descreio que os lobos falam, né? Eu não creio que lobos possam falar, mas para ler Chapeuzinho Vermelho, durante o tempo que eu leio aquela fábula, eu sou capaz, espontaneamente até, de suspender essa descrença. Tá? Então, durante o tempo que eu leio o Chapeuzinho Vermelho, acredito que lobos falam. Então, o conceito é bem simples, inclusive, né? E disso depende uma boa leitura, né? Da manutenção desse acordo ficcional, tanto por parte de quem aprecia a obra, quanto por parte da obra em si, porque se a obra dificulta as coisas, se ela leva num primeiro momento por um caminho e depois inverte e joga o leitor para outra coisa que não tinha nada a ver com aquelas regras que foram sendo percebidas na leitura das primeiras páginas, aí o problema não é do leitor, né? Aí o problema é de alguma execução mal feita, né? Ou que estica demais a corda daquilo que é possível tornar verossímil numa história. Né? Porque já dizia Aristóteles, historiador que tem preocupação em contar o que aconteceu. O poeta não tem esse compromisso, ele tem compromisso de contar aquilo que poderia ter acontecido. Né? Ele tem um enorme leque de possibilidades de invenção, mas ele tem que ser coerente com aquilo que ele mesmo começou a contar, digamos assim. Né? Daí o Eco faz uma deriva disso, né? Naquela historinha que eu também já comentei, do sujeito que cobra que ele tivesse, porque ele é o autor do Pêndulo de Foucault, né? Que ele tivesse acrescentado na trajetória de uma personagem um incêndio que efetivamente aconteceu naquela cidade no dia mencionado na narrativa, e isso Umberto Eco não acrescentou, e o Eco acaba a observação dizendo que esse leitor é um pouco paranoico, né? Que tudo numa ficção corresponda à realidade, e não é assim que as coisas funcionam, mas daí depois ele salva esse mesmo leitor dizendo, mas ele não estava completamente errado, né? Eu o levar a acreditar que minha história se passava na Paris de verdade, e até indicar o dia, se no decorrer de uma descrição tão minuciosa eu tivesse dito que a Sagrada Família de Gaudí é vizinha do Conservatoire, o leitor teria razão de se agastar, pois estando em Paris, não estamos em Barcelona. Então, se tinha todo um cuidado realista, de repente mudar, ou é erro, ou é abusar do acordo ficcional. Tinha mesmo o nosso leitor o direito de sair à procura de um incêndio que aconteceu e tal. Ele diz, o leitor exagerou, mas de repente foi o próprio estilo dele, muito minucioso e realista em relação àquele tipo de ambiente, que induziu ao erro, né? Mas depois entra a questão, né? Então, em relação a quais elementos que eu vou suspender a descrença e em quais elementos que eu não preciso disso, porque eles batem com aquilo que já está na realidade, né? Tudo isso é feito também automaticamente, a gente nem percebe, nem as crianças, né, ouvindo fábulas, não percebem que estão fazendo aí uns raciocínios que, na verdade, são bastante complexos, complicados e demonstram a inteligência das pessoas. Como também tem um outro tipo de inteligência para a qual é muito difícil, e que normalmente é qualificada como mais primitiva, né? Em alguns momentos, esse primitivo pode ser taxado de racista, né? Então, para determinados povos, para determinadas comunidades, o acreditar naquilo que a religião propõe como verdade mesmo, que é o natural, né? Acreditar que os povos descendem de determinados animais, que somos descendentes da onça, ou do jabuti, ou do clã do, sei lá, de qualquer outro animal
Isso tem a ver com o mito, né? E o mito é uma forma de entrar em contato com a realidade que, dizem os antropólogos, para os povos primitivos é a forma natural deles de se relacionarem com a realidade e efetivamente acreditar que são descendentes de animais, por exemplo, para dar um exemplo recorrente na antropologia. Então, tem formas e formas de formatar as cabeças dos seres pensantes. Esse tipo de exemplo, o Humberto Eco não entra nessas questões, né? Sobre o Kafka, eu acho que ele constrói de uma forma bem interessante a história de como o fantástico aparece, né? Num primeiro momento, de uma forma escrachada, né? Pois a história já começa assim. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa se viu transformado num inseto gigantesco. Né? Então, esse é o começo. Mas dali para frente vai ter muitas coisas que são acrescentadas na narrativa que fazem ver que as pessoas, a família dele, né, quem está ao redor dele, meio que se acostuma com aquele inseto, né, rapidamente, e em outros momentos, apesar de ser tudo bastante realista, né, o único elemento que não é realista é o fato de que o Gregor agora não é mais um ser humano, é um inseto. Né? Ele diz, por exemplo, mais adiante parece absurdo que, sem se fazer muitas perguntas, os pais e a irmã de Gregor aceitam sua metamorfose em inseto, embora sua reação diante do monstro seja a que qualquer outro habitante do mundo real teria. Eles ficam apavorados, enojados, acabrunhados. Em resumo, Kafka precisa situar sua história inverossímil num ambiente verossímil. Então, o que é o verossímil e inverossímil, essa mistura quando se trata de uma obra que aposta na fantasia, na imaginação. Mas também não será tão fantasioso a ponto, daí ele puxa um outro exemplo de coisa que seria absurda, que seria inverossímil no mau sentido mesmo, que não é uma criação que dentro desse inverossímil aceitável, seria, por exemplo, o caso de que Gregor encontrasse um lobo no quarto e os dois saíssem juntos para tomar chá com o chapeleiro maluco. Ele brinca com a história da Alice, com a história da Chapeuzinho Vermelho. Se fizesse um cross stories aí que fosse derivar numa maluquice mais maluca, né? Mas que, no caso, tiraria toda aquela tensão tão própria do Kafka. Né? Então, ele não está fazendo uma história assim, aloprada, né? Tem toda uma concentração de esforços para que a gente se envolva e sofra. Quem lê a Metamorfose sabe o quanto a gente sofre com o drama do Gregor. Né? E essa coisa feérica aí, né, de misturar Alice no País das Maravilhas com Chapeuzinho Vermelho e o próprio Kafka, né, Metamorfose, é um exemplo, de novo, exagerado, divertido, né, para quem estava assistindo a conferência dele não dormir na cadeira e tal, mas que, de novo, coloca questões que são bastante realistas, né? Por que algumas coisas a gente aceita e outras a gente não aceita? Onde que está o limite dessa suspensão da descrença, né? Ou do mecanismo que a gente tem na nossa mente que permite a gente discernir bem em que acreditar e em que não acreditar. Tem um campo imenso em que isso se perde, né? A gente não tem controle e tal. E às vezes isso é muito divertido e às vezes isso é trágico, né? E a parte do trágico está no capítulo 6, o último dos 6 passeios pelos bosques da ficção, em que o Humberto Eco constrói toda a história, a narrativa, isso ele faz mesmo, uma narrativa de como as pessoas foram levadas a acreditar que os judeus deveriam ser exterminados, tá? Para desembocar no Holocausto. É um assunto recorrente também, acho que na entrevista do Humberto Eco aparece também isso. Ele falou sobre isso muitas vezes em textos, né? Pesquisas sobre o nazismo, mas sempre também tentando investigar não só as consequências, mas as causas remotas, né? Da perseguição aos judeus. Tá. Enfim,
Esse é assunto para daqui a uma semana, no capítulo 6. A sequência da história que aparece é aquela de Flatland, né? Que é divertida, mas é até difícil de imaginar, aquele universo de linhas e pontos, né? E que faz também pensar em algo que é improvável total, né? Que não pode acontecer no nosso mundo, mas que leva a pensar que, para entender todo esse grau de abstração aí, né? A gente precisa de muita informação de geometria, ou seja, de informações que são da nossa enciclopédia, que aprendemos na escola, né? A lidar com o que seja um triângulo, que seja um círculo, senão a gente nem vai à frente na leitura mesmo, né? E aí precisamos de muita geometria para ler essa história. E para ler qualquer história precisamos de muito conhecimento também. Tá? A gente nem se apercebe o quanto de conhecimentos são envolvidos em cada leitura e principalmente nas leituras mais exigentes, né? Aquelas mais difíceis, de textos mais difíceis. Poderíamos dizer que, conquanto improvável, o mundo de Abbott, né, essa Flatland, é, todavia, geométrica ou perceptualmente possível, assim como na realidade é possível que, por um acidente na evolução das espécies, tenham existido lobos dotados de certos órgãos fonadores ou características cerebrais que lhes permitissem falar. Então, na verdade, é uma impossibilidade, mas a gente consegue imaginar, seguir esse raciocínio. Depois ele fala de ficções que se auto-invalidam. Eu vou passar mais rápido por essa parte. E sempre, nessa parte, ele vai insistindo na ideia de que sempre a gente adota o mundo real como pano de fundo. Tudo que falta na narrativa, automaticamente a gente preenche com o que a gente conhece do mundo real. Só que nesse mundo real, nessa parte ele também não explicita muito, também tem muito daquilo que a gente aprendeu nas outras histórias que são ficcionais, né? Então, claro que isso também é verdade. O que a gente apreende do mundo real não é por experiência. Aí na sequência ele comenta isso. Muitas vezes não é por experiência, é por confiança em quem repassou alguma informação. Então, não tem nenhuma regra quantos elementos ficcionais uma história pode ter. Tá? Cada obra cria suas regras internas e quanto mais ela seja fiel a ela mesma, melhor o resultado, né? Do ponto de vista da elaboração técnica de uma boa narrativa, costuradinha, né? E envolvente. Em certa parte ele fala de um conto, uma novela, um conto mais ou menos extenso, chamado Sylvie, de Gérard de Nerval, um autor romântico francês, meio maluco, e ele fala muito dessa história nos primeiros capítulos, né? Quem tiver curiosidade, acho que é no primeiro capítulo, na primeira conferência, no caso, ele baseia, acho que é na segunda, baseia toda uma parte de reflexões sobre o tempo, a passagem do tempo nas narrativas, na análise dessa história que é a preferida da vida dele, digamos assim, e que é muito linda mesmo, né? Quando o semestre era normal, normalmente eu passava para os alunos também essa narrativa, né, como leitura, porque é de um romantismo de um maluco, né, que o efeito é esse que ele brevemente refere aqui de o leitor parece que está numa névoa, né? Ele não sabe se ele está seguindo as memórias do sujeito, né, que é obcecado por uma mulher, depois é obcecado por outra mulher, e é uma narrativa assim muito nebulosa, é difícil de escrever, mas é muito boa de ler. Só que aqui, dessa narrativa tão rica, ele só pega um exemplozinho bem bobo, né, da história do cavalo, que existe, não existe, que também, com certeza, vocês entendem lendo ali, não tem complicação maior em relação a isso. Nessa parte, né, de por que a gente não precisa que o autor nos diga que determinada carruagem está sendo puxada por um cavalo, né?
ele está raciocinando em cima daquele conceito do Aristóteles de necessidade, né? O poeta tem que lidar com tornar necessários determinados elementos da narrativa. O elemento que veio antes torna necessário o elemento que vem depois. E ele conclui, em suma, há um cavalo em Sylvie, mesmo que o cara só diga que estava numa carruagem viajando, né? Não precisa dizer que é um cavalo que está puxando. Porque não é necessário. Esse cavalo existe no sentido de que não é necessário dizer que há um cavalo, mas não se pode dizer que não há. Não? Vejo que sempre na base desses raciocínios a questão é a lógica, né? Uma lógica aplicada à compreensão dos mecanismos mentais que envolvem os leitores para serem aficionados de textos que eles sabem que são falsos. Na página 91 aqui eu assinalei alguma coisa. Portanto, parece que os leitores precisam saber uma porção de coisas a respeito do mundo real para presumi-lo como pano de fundo do mundo ficcional. A essa altura, porém, deparamos com uma dificuldade. Por um lado, na medida em que um universo de ficção nos conta a história de algumas poucas personagens em tempo e local bem definidos, podemos vê-lo como um pequeno mundo infinitamente mais limitado que o mundo real. Né? O mundo real é tão rico, a história é tão reduzida. Por outro, na medida em que acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do universo real, que lhe serve de pano de fundo, podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista, um universo ficcional não termina com a história, mas se estende indefinidamente. E ele não está pensando aqui nisso que está tão na moda, né, de uns 20 anos para cá, de quem continua. Acho que foi nesta turma, né, foi que se falou das continuações que foram feitas para a saga do Crepúsculo, né, misturando com personagens de outras sagas, né? Essa história que não termina porque os fãs acabam acrescentando elementos, não é nisso que ele estava pensando, porque não sei nem se isso existia, ou pelo menos que era muito divulgado, não era, né? Porque não existia rede de internet na casa das pessoas em 1992. Então, quando ele fala que a história termina quando acaba, né? Não está pensando nessas projeções para fora, mas está pensando numa certa teoria dos conjuntos, né? As narrativas são muito menores, muito inferiores ao mundo, mas elas também acrescentam alguma coisa ao mundo e por isso podem ser considerados algo maior que o mundo da nossa experiência. E mais? Algum comentário? Pergunta? Todo mundo paralisado? Deixa eu fazer uma verificação só aqui. É que tem pouca gente mesmo, né? Sexta-feira. Mas tá, seguimos. A questão das funções da narrativa, né? Em que ele explicita a função consoladora da narrativa. Acho que estava naquele slide da aula passada, né? A razão pela qual as pessoas contam histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos, e que sempre foi a função suprema do mito, né? Do mito nos povos primitivos, ditos primitivos, é encontrar uma forma no tumulto da experiência humana. Então, uma nobre missão, ler para se consolar, né? O mundo é difícil de resolver, mas cada história que se resolve, ou que a gente se sente capaz de comentá-la, né? Com esse começo, meio e fim, e tirar conclusões, é alguma coisa menor do que a complexidade do mundo, que a gente consegue resolver na nossa cabeça, na nossa leitura, falar alguma coisa a respeito, e isso
acaba gerando esse efeito de um consolo, né? A bagunça é grande, mas os pedacinhos dessa bagunça, em determinados momentos, sendo leitor, cada um de nós consegue se relacionar melhor com essa imprecisão total que é estar vivo no mundo, né? A questão do verdadeiro na natureza da estrutura ficcional é aquela questão aquilo em que acreditamos pelo princípio da confiança e aquilo em que acreditamos pelo princípio da experiência. E ele fala, né, que confiar, né, nas informações que se recebe e tal é tão importante quanto o princípio da verdade. Né? Ter confiança é tão importante quanto o princípio da verdade. Umberto Eco, também, ele sempre encontra assim, os leitores que são obsessivos em relação a determinados detalhes, em relação a buscar determinadas informações, porque ele era assim, né? E aí alguns assuntos são recorrentes, seja na obra ficcional ou nas obras críticas, teóricas dele, né? E ele sempre fala dessas neuroses de ir até o fim num detalhe, né? Que parece ser insignificante. Então, é alguém que gostava muito de teorias da conspiração, gostava muito de ler sobre sociedades secretas, né? Lá no final vocês vão ver que ele fala dos templários, dos Rosacruzes, faz uma bela mescla aí de informações sobre esses universos em que as informações circulam de uma forma diferente, né? Que a circulação da informação é vigiada ou existe um controle, né? Então, várias obras dele têm a ver com essa questão aí de conhecimentos que não possam ser passados para todas as pessoas, né? E isso se comunica na trajetória dele, com a insistência com que ele falou, se vocês abrirem o YouTube, parece muito isso, com que ele falou mal das redes sociais, né? Como potenciadoras, né? Alguma coisa assim, potencializando a incrível quantidade, a palavra é dele, né? De imbecis que são capazes de passar informações, de influenciar pessoas, né? Acho que é nessa entrevista mesmo que eu indiquei para vocês, aparece um pouco dessa história, de que, ou não, é em outra, mas bem fácil de encontrar no YouTube, e que repercutiu na época bastante, né? Alguns olharam para ele como já está ficando velho, né? Ele nasceu no começo dos anos 1930, ali por 2015, pouco antes de morrer, ele estava com um discurso talvez que não se antenava muito, né, com a internet e tal. Mas o que ele dizia é isso, né? Antes, as pessoas, para falar besteira, iam até o bar, influenciavam ali poucas pessoas. Com o advento das redes sociais, isso se multiplicou e tomou uma proporção tão intensa que é efetivamente nefasto, né? Então, ele já tinha escrito várias obras sobre os perigos de como se lida com a verdade, né? E muito depois dessas conferências, né? 20 anos depois disso, ele escreveu também e falou bastante sobre o perigo, né, da disseminação dessas informações nas quais as pessoas não deveriam confiar, né? Mas acabam confiando e acabam tendo comportamentos que reagem a isso, e o controle se perde quando a coisa se espalha, né? Sobre até onde que a gente precisa conhecer profundamente algo para ser um bom leitor de alguma outra coisa, né? Quando ele comenta isso, ele fala sobre a tal da enciclopédia. Cada leitor tem a sua particular e existe algo hipotético chamado enciclopédia total, né? A reunião da totalidade dos conhecimentos, a reunião de todos os conhecimentos que existem, né? Então, a enciclopédia pessoal, aquilo com que ele está familiarizado, mas ele sabe que pode recorrer para ampliar essa enciclopédia
a fim de adequar melhor aquilo que ele já sabe, aquilo que ele quer compreender ali mais adiante. O mesmo romance histórico e romântico ao mesmo tempo, né? Os Três Mosqueteiros. Vocês sabem que no romantismo tinha essa ideia das idealizações, lá, idealizar a beleza, por exemplo, das heroínas, mas tinha o lado romântico do romance histórico, seja um Guarani, do José de Alencar, seja Ivanhoé, né? Que é tido e havido como o primeiro romance romântico europeu. Então, Os Três Mosqueteiros é considerado, sim, uma fantasia e tal, mas com essa questão de se propor. Tem personagens nos Três Mosqueteiros que são personagens baseados em pessoas reais, que aparecem com o mesmo nome, inclusive, né? Então, ele fala bastante no capítulo 5 sobre os Três Mosqueteiros, mas aqui no capítulo 5 ele já fala um pouco para dar exemplo dessas verdades, né? Aquilo que é verdade no romance, e que na época que as pessoas leram era considerado o que os historiadores diziam sobre determinado episódio. O episódio aqui, no caso, era um apunhalamento de alguém por outra pessoa. Tá? Então, para aqueles leitores mais próximos da história e do país e daquela cultura, liam lá, só confirmavam aquilo que já sabiam por ter estudado na escola, que fulano matou fulano. Né? Aí ele fala, digamos, o Eco propõe, digamos que depois são feitas pesquisas históricas e isso tudo é tido, as pessoas acreditaram que tivesse sido fato, mas não era, né? O que muda para o romance? Passa a ser um erro do romance? Então, que tipo de erro? A palavra erro é forte, mas equívoco, sei lá. Ele encerra dizendo, nesse caso diríamos que historicamente não é verdade que Felton apunhalou Buckingham, porém o mesmo fato continuaria sendo verdadeiro no âmbito da ficção. Porque ninguém vai lá corrigir depois a própria ficção, e no caso não seria mais, né? Alexandre Dumas não estava mais vivo, mas eu lembro de um exemplo mais caseiro brasileiro, pelo menos, né? Do Fernando Gabeira, que foi meio que obrigado, no caso, a reescrever uma parte daquele depoimento dele sobre a época que ele participou de guerrilha, né? De grupos que lutavam contra a ditadura militar, e ele foi processado por ter colocado algum detalhe lá da pessoa que o grupo dele sequestrou, né, o embaixador norte-americano, questionou a forma como ele narrou o episódio, e ele foi lá no livro, Que é Isso, Companheiro, né? Foi um best-seller nos anos 1980, foi lá e alterou aquele detalhe, né, para ficar mais fiel à realidade, ou porque houve o processo, eu não lembro muito bem dos detalhes, mas, enfim, acabam acontecendo, às vezes, intervenções em obras, que aquela obra, aquela história, ela não se propunha exatamente como uma obra de ficção, né? Mas ficava naquele limbo. Até hoje, lida como ficção ou como depoimento. Tem gente que lê como depoimento, como obra, enfim, de não ficção, mas outros tantos liam como obra de ficção, porque não era totalmente... a proposta não era, vou fazer a história do movimento de guerrilha, né? Então, as coisas, às vezes, ficam justamente nesse limbo que, será que exige que a pessoa se retrate, né? Se estava numa obra literária, e a judicialização da ficção no Brasil não é muito tendência, ainda bem, porque eu acho, às vezes, se comete umas besteiras muito grandes, né? De tentar condenar escritores por conta de fatos, aquelas famosas ocorrências de pessoas reais que vestem a carapuça de que estão sendo representadas em determinada ficção. Às vezes nem é isso, não tem nada a ver com isso, né? Mas movem processos. Nos Estados Unidos, isso move rios de dinheiro, né? Aqui
tem menos casos, mas os casos que acontecem acabam sendo exemplares também, né? Dessas confusões entre realidade e ficção. Tá? Tem um tal de Ricardo Lísias, que tem muitas confusões desse tipo recentemente, né? Um romancista contemporâneo. Mas já estamos chegando no finalzinho deste encontro, né? Outras coisas sublinhadas, rápido, mas para não deixar de dizer, né? É possível inferir dos textos coisas que eles não dizem explicitamente, mas não se pode fazê-los dizer o contrário do que disseram, né? A propósito daquela leitura equivocada da fábula da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, mesmo uma história para criança, supostamente acessível para muitos públicos, pode passar por esse crivo, né? Quais são as leituras que o texto permite, quais não podem ser. E sempre a lembrança de que o perfil de qual vai ser o leitor modelo de cada texto está no texto, não está fora do texto. Outra conclusão: espera-se que os autores não só tomem o mundo real por pano de fundo de sua história, como ainda intervenham constantemente para informar aos leitores os vários aspectos do mundo real que eles talvez desconheçam. Algumas coisas que não são regras, mas são frequentes. Aí, lá no finalzinho, ele termina falando sobre um romance gótico muito famoso, né? Que é Os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe. Também pega um detalhezinho de o fato de que ela citou que em determinado lugar ela escreve também, referência era Paris, né? Era a capital cultural naquela época. Então, uma história dela, inglesa, ou, enfim, do Reino Unido, que escreveu sobre Paris e que acabou dizendo que em determinada paisagem próxima, na França, tinha plantação de azeitona, né? Olivais. E aí é o detalhe do detalhe de um romance gótico, de um romance cheio de outras coisas, mas ele discute esse errozinho dela, né? Será que ela não sabia? Será que ela quis mesmo fazer uma geografia precisa em relação a alguns detalhes e imprecisa em relação a esse detalhe? Também ele vai tirar suas conclusões a respeito desse engano geográfico aí de descrição de paisagem. Então, é esse mais ou menos o mecanismo, né? Ele não está analisando nenhuma dessas obras que ele citou, ele não está dando conta do conteúdo, na verdade, algumas ele nem apresenta. Apresenta muito en passant essa mesma. Ele nem fala que é romance gótico, de que época que é. Né? Não, fala de que época que é, sim. Fala que os leitores ingleses do final do século XVIII não sabiam como era essa região francesa e tal. Enfim, ele é muito preciso, né? Ele é bastante preciso nos exemplos dele, mas o mecanismo é esse, de pegar um detalhe que é mais para o insignificante do que para o significativo, e a partir daí desenvolver raciocínios de como os leitores se comportam, de como os autores se comportam, e prever determinadas leituras improváveis, mas que se tornam divertidas justamente porque são as menos prováveis, né, que se faz de determinado texto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tudo certo por enquanto. Obrigada, Monique. Então, encerra aqui a gravação. Passo depois os links daqueles vídeos, né, que a gente não conseguiu